10 anos é muito tempo para você se sentir preguiçoso ou estranho. E assim, se eu pudesse realmente dar uma dica para um Joca de 10 anos atrás, fora alguns números da Mega Sena, com certeza eu colocaria algumas dicas sobre um TDAH que ainda não era diagnosticado e me fazia me sentir muito deslocado. Então, para você não passar por esse tipo de coisa que eu passei, por exemplo, eu vou deixar aqui 10 dicas para você que eu gostaria muito de ter falado pro Joca de 10 anos atrás sobre o TDAH dele. Eu acho que essas dicas, na verdade, funcionariam mais com algumas verdades que já teria me aliviado muito de algumas crises de ansiedade, burnout mesmo durante tanto a atividade profissional como a atividade acadêmica também, no tempo que eu estava mais envolvido com pesquisa. Eu tenho certeza que essas dicas podem ajudar muito você e eu prestaria muita atenção na dica número 7, porque de fato foi a dica que mais, quando eu tive o autoentendimento disso, me ajudou muito a melhorar como adulto, hoje, mais preparado como eu sou. Dica número 1, você não é preguiçoso. O TDAH é um déficit de dopamina e não de caráter. Há 10 anos eu pensava naquele jeito que a gente tinha ensinado, que realmente o que faltava era vergonha na cara para iniciar, para fazer e para terminar atividades. Quando na verdade existia todo um ciclo de dopamina e uma busca por dopamina o tempo todo. É uma disfunção química cerebral e não algo comportamental seu, ou meu, né? No caso do TDAH também. É muito mais algo que você precisa de ajuda e medicação mesmo para conseguir lidar melhor com isso, ou desempenhar melhor como esperado dentro da vida adulta. Então, não é preguiça sua, não é você com a peça desajustada, é realmente uma questão química que precisa ser trabalhada. Você não é uma pessoa ruim tentando aparentar ser uma pessoa boa. Você é, na verdade, uma pessoa com a neurodivergência sobrevivendo dentro do mundo que não necessariamente é muito fácil para isso. Dica número 2. Pense no seu cérebro como uma Ferrari com os freios de um Fusca. Essa analogia é uma das melhores que eu vi, já vi da boca de vários autores, até achava que era da doutora Ana, mas acho que deve ser alguma coisa já consolidada, onde a mente do TDAH, por essa dificuldade dentro de funções executivas, ela sai buscando várias coisas ao mesmo tempo e com capacidade de giro muito alto quando você falta os freios para lidar de fato com essas ideias e canalizar, focalizar elas dentro de algo esperado. Mas tem um ponto interessante nisso. Você tem, de fato, uma capacidade maior de gerir um número maior de informações. Se você tiver, dentro do processo terapêutico, o conhecimento, saber como focar essas ações, focar esse interesse, digamos que o TDAH te dá a velocidade a mais do pensamento. O que te falta ainda é realmente ter os freios para saber canalizar isso para o momento certo. Faz parte do transtorno, né? Mas não necessariamente é algo que você vai pecar por isso o tempo todo. Você pode sim trabalhar dentro do processo terapêutico para melhorar isso. A tal da cegueira temporal. Geralmente o que não é para agora, a gente tem a tendência a esquecer. Uma das melhores formas que eu achei realmente de controlar isso é deixar os relógios meus, analógicos mesmo, pela casa, para eu me guiar pelo tempo para as coisas curtas, e trazer sempre uma coisa que eu trouxe da indústria, que é aquela questão de quadro de gestão à vista, ou você colocar realmente ponto específico da casa, escrever a informação que você precisa entregar, escrever uma lista que está faltando, para você poder triar aquilo ali o tempo todo e saber que a informação está ali quando você precisar. Isso é uma das coisas que no momento da gravação dele ligar não dá, né? Mas funciona tanto para uma lista de compras que você pode colocar na geladeira e lembrar daquilo ali, como também um quadro de um calendário muito bem feito para você conseguir olhar aquilo ali e saber quais são as obrigações ao longo do mês. E dividir de novo esses blocos de tempo, né? Para você conseguir trabalhar bem aquilo ali. Ou seja, vou trabalhar esse momento nisso, esse nisso, esse nisso, esse eu vou descansar. E sempre ter pelo menos 1 hora na semana para planejar aquilo ali. É um hábito que, de fato, não ajuda só pessoas neurodivergentes, mas dentro de um crescimento de uma casa com crianças, é basicamente você ter uma lista de atividades também que as crianças vão aprender e vão saber também que tem que ser feito. Acho que vale muito bem, tanto para você como pessoa com neurodivergência, como uma criança também que cresce, ou uma pessoa também que já está na sua fase adulta, né, ou mais senhora e pode já esquecer também. Sempre bom. O ciclo das paixões curtas. Uma das dificuldades grandes que a gente vê dentro da mente do TDAH também é iniciar várias atividades e não saber desistir de algumas e ver que aquilo ali realmente não vai lograr êxito por falta de algum conhecimento ou falta de algum material ou mesmo tempo.
falando de gerenciamento de tempo, e isso é um dos pontos que a gente tem que saber também lidar. É muito comum o TDAH iniciar uma atividade e ficar naquela atividade, um foco muito grande nela, deixar de fazer outras e o pior, depois abandonar essa atividade e iniciar outra. Esses ciclos curtos, realmente, de busca de dopamina, eles podem ser domados de uma forma também que ajude você no seu desenvolvimento como adulto também, né? Não necessariamente uma coisa ruim. É um ponto que você pode, por exemplo, iniciar uma busca para uma atividade, né, fazer um hobby ou mesmo alguma coisa profissional ou acadêmico ou de conhecimento geral que você queira, mas ao terminar aquilo ali, fazer um balanço daquilo, anotar em algum lugar, mostrar o que você aprendeu. Uma dica, grava um vídeo, por exemplo, de você explicando aquele assunto e você pode partir dali para um outro. Uma coisa que não pode até nos shorts que eu já coloquei aqui, quando a gente define uma coisa importante, você buscar várias coisas para um linear, uma guia longa, ampla, né? Um horizonte amplo onde você não sabe de fato onde vai chegar. Quando você foca de fato em uma atividade do que precisa ser feito, você pode pegar todo esse arcabouço de coisas que você aprendeu das suas experiências anteriores e colocar ela também para ajudar nessa atividade que você está fazendo agora. O que não dá para você colocar vários pontos de foco ao mesmo tempo. É aquela coisa de uma mudança muito clara na etimologia da palavra prioridade. A prioridade vem da priori, a primeira, a principal. O que mudou a partir do século XX é que a gente começou a atribuir as prioridades como várias coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. Você pode ter uma prioridade e ações destrinchadas dentro dela para fazer. É melhor fazer isso do que se perder em vários ciclos curtos que vão te render muita gasto energético e pouco tempo que você vai ter para fazer isso. A paralisia do TDAH, de cara no muro. Esse é bem peculiar porque é uma coisa que eu também sofro bastante, mas dentro de uma mente TDAH, ainda mais pela questão do tempo, gestão de tempo, que nós falamos no item número 4, ou no item número 3, desculpa, existe várias vezes que você precisa fazer alguma coisa e você não faz aquilo e você entra num ciclo de procrastinação. O grande lance aqui é determinar os gatilhos para serem iniciadas as atividades. E eu gostaria muito, de 10 anos atrás, saber esses gatilhos que eu tenho hoje. Por exemplo, é como se eu desse um tranco no cérebro, um empurrão mesmo, para ele ir adiante e fazer o que precisa ser feito. Isso também é um tema que eu já coloquei em outros vídeos aqui. Isso eu coloco dentro da parte de comportamento, mas vê bem, às vezes não é só comportamento. Lembra que eu falei que o TDAH ele passa muito por um desbalanceamento químico dentro do cérebro? Você tem a parte do desenvolvimento neural de um lado, né, do seu cérebro de um lado, mas você também tem a parte química. Então, às vezes, é questão de medicamento mesmo. Você tem algumas medicações que você pode tomar e pode auxiliar dentro desse processo. Eu já falei também sobre isso aqui, de medicações que eu já tomei, que me auxiliam até hoje. E acho que isso é importante, você saber domar isso para saber dar o gatilho inicial das atividades. É incrível quando você inicia, como você vai à frente e não para mais e consegue entregar. É só uma questão de organização. Quem dera eu saber isso há 10 anos atrás. Pare de confiar na sua memória. Esse é um ponto crucial dentro de uma mente que roda com várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes nós confiamos demais na questão nossa de lembrança e isso pode atrapalhar muito, trazer muita frustração. Nisso eu falo que há 10 anos atrás eu já trabalhava com métodos de me organizar melhor para conseguir lidar com isso, né? E escrever mais e confiar menos na cabeça, no cérebro, no cérebro mesmo, né? E ao passo que eu ia assumindo funções cada vez mais de gestão, eu tinha também que parar e escrever mais para poder me guiar como profissional, me guiar na minha parte profissional e pessoal também, desculpa. E isso vai muito de gerir o tempo, que é do item número 3 ainda. Mas sempre aquilo, anote. Se não tá num papel, não tá no calendário, é difícil você lembrar daquilo. E é mais fácil você se frustrar por não ter lembrado ou perder um prazo. Então, anote sempre o que você vai fazer. Habilidade à rejeição. Eu acho que de todos esse é um ponto que eu gostaria de ter entendido mais fácil há 10 anos atrás.
Existe uma série de distorções cognitivas que podem aparecer, e é um tema interessante você procurar também, que podem aparecer dentro dessa sensibilidade à rejeição, ou a impressão que você está sendo rejeitado. Eu explico. Às vezes, dentro da mentalidade TDAH, ou é 8 ou 80, e você tem um ciclo muito forte, um senso de justiça muito forte. Eu tenho isso. E por várias vezes você vê uma situação, você fica revoltado com aquela situação e não necessariamente estava naquele contexto que ficou na sua cabeça. Da mesma forma que um feedback pode ter sido colocado de uma forma e você interpretou de forma totalmente errada e se sente muito injustiçado. Outro ponto que eu também, a gente já tive vezes muito reativas, inclusive em cima disso, quando necessariamente foi um feedback e que tem que ser ouvido, já que você procura melhorar. Porém, tem algumas coisas que não são distorções cognitivas. Então, de fato, existem alguns feedbacks para pessoas que não sabem como conduzir esse processo, que podem ser ruins, e tem outros também que só são feedbacks ruins mesmo, sabe? Mas quando você começa a domar isso de forma melhor, entender mais como tentar filtrar e sentir essas informações externas, você se sente cada vez menos frustrado, ou aquele senso de rejeição mesmo do que você sentiria antes. E isso ajuda demais dentro do amadurecimento seu como pessoa, como adulto funcional que você é. E é realmente uma das coisas que eu gostaria de ter tido muito mais gestão, mesmo sentimental antes. Mas há 10 anos atrás eu não era uma pessoa que fazia terapia, por exemplo. Realmente, eu não fazia terapia há 10 anos atrás, 2016. E eu lembro de fatos, por exemplo, em ambiente de trabalho, onde eu hoje entendo que a pessoa que liderava o setor trouxe um feedback, mas o feedback estava muito regado à emoção por uma falha também compartilhada no processo. Ela falhou, me passou a instrução errada, eu falhei também, porque eu não consegui corrigir aquilo, não analisei a tempo aquilo, e quando veio o feedback com a frustração toda que existia muita emoção atrelada. Hoje, sabendo disso, eu saberia fazer uma leitura, por exemplo, saber que ela estava frustrada, que tinha um contexto. O que é que eu fiz? Eu fui totalmente reativo naquele momento. E me prejudicou naquele momento, prejudicou outras vezes também. Então, isso é uma leitura que, de fato, é importantíssima. Nós sabemos trabalhar sobre diminuir frustração no momento, diminuir desentendimentos futuros, profissionais, pessoais também. Exercício é um grande remédio. Esse é outro ponto importantíssimo. Exercício vai substituir remédio? Não necessariamente. O remédio, ele faz parte de um tripé terapêutico, um tripé de trabalho realmente em cima da melhoria de uma pessoa. Você tem a parte de terapia, você tem a parte só de saúde física mesmo, e você tem a parte medicamentosa também. E esse tripé consegue realmente erguer pessoas tanto neurotípicas como pessoas neurodivergentes também, principalmente neurodivergentes. Mas sem dúvida, quando você estabelece já um equilíbrio melhor nisso, a parte medicamentosa pode ser substituída. Você pode ter um desmame do remédio e depois seguir sem. É o que se espera realmente na evolução do processo terapêutico. E eu digo isso não como profissional da área, eu digo isso como pessoa que está nesse processo há muito tempo, conhece outras pessoas nesse processo também, e principalmente criou um gosto muito grande dentro da área de gestão por detectar pessoas que realmente podem ter um traço, realmente algum tipo de neurodivergência, eles não sabem, e saber guiar da melhor forma possível para a pessoa conseguir evoluir melhor. Então, sempre, sem dúvida, exercício é uma das coisas que auxilia muito você, não só em aliviar o estresse, mas você como um todo. Como eu fiz um vídeo passado, eu sou uma pessoa totalmente diferente quando eu começo a fazer um trabalho de exercício físico do que uma pessoa quando eu não estou no exercício físico. Eu tendo a ir para um lado mais depressivo sem exercício físico. Isso é perigoso. E quando eu estou no trabalho, tipo, realmente correndo, suando, ou no meu caso, levantando peso e pedalando, que eu gosto mais, me ajuda muito mais no meu dia a dia. E era coisa que eu totalmente recomendo. Há 10 anos atrás eu estava iniciando ainda no powerlifting ainda, e hoje eu sei como isso me ajudou. Então, se você não está realmente focando nisso, foque. É bom para você. O hiperfoco é uma arma secreta. Nem tudo é tragédia. Algumas pessoas colocam o hiperfoco como uma característica dentro do TDAH, dentro do TEA, né, e alguns outros transtornos também, que limitam aquela pessoa só aquilo, né? Realmente estereotipar a pessoa aquilo. Há um interesse muito grande em cima disso.
e atrapalha, a pessoa não consegue ter foco, a pessoa não consegue manter uma conversa sem falar sobre isso o tempo todo. O que é o próximo short que eu vou colocar sobre infodumping, inclusive. Mas o hiperfoco bem canalizado, como falado nos primeiros tópicos, como tudo se relaciona, ele é uma ferramenta muito boa, porque você consegue pegar uma dificuldade sua, entender alguma coisa e procurar entender, vencer aquela dificuldade, colocando realmente um gasto de energia maior, um empenho maior cerebral nisso, ou até às vezes procurar dentro de um hobby, por exemplo, melhorar dentro do hobby. Então, o hiperfoco, quando não guiado, é como você está se guiando por uma bússola e não um GPS. A bússola vai te apontar o norte onde você quer chegar, naquela direção. O GPS vai te dar o ponto específico. O hiperfoco, quando controlado, seria como você andar para um local que você quer, o objetivo que você quer, com um GPS no lugar de uma bússola. Então, sabendo usar, é uma ferramenta incrível. E já tive sucesso várias vezes dentro de momentos de hiperfoco, tanto, de novo, profissional, entregando materiais que ficaram depois para uso, ficaram como referência até serem substituídos depois, ou até mesmo dentro do lado acadêmico, quando eu tive um hiperfoco dentro do meu mestrado, dentro de uma metodologia específica de pesquisa e construir em cima disso um indicador para o artigo depois. Então, vale a pena você controlar seu hiperfoco. E por último, a aceitação é melhor do que o perfeccionismo. Eu tinha uma frase que eu escutava de uma liderança antiga, escutei várias vezes, que o excelente é o inimigo do bom. E isso me massacrava porque eu falava, eu não quero fazer um trabalho meia boca. Logo, o trabalho tem que ser excelente e não só bom. Só que realmente não é assim que funciona, e a gente tem que entender isso, sabe? Às vezes o trabalho não vai sair 100% como você quer. E não saindo assim, você tem que também aceitar algumas limitações e aceitar, buscar ajuda até mesmo para conseguir chegar naquele ponto. Isso dentro de um âmbito mais profissional, um acadêmico ou outro. Dentro da sua parte pessoal, ninguém é perfeito. Todos possuem suas falhas, suas dificuldades, sua jornada a ser trilhada e tudo mais, né? Você, como pessoa também com neurodivergência, você tá dentro desse mundo e você tem que aprender a se aceitar mais o que te torna único, do que tentar comparar com alguma coisa que poderia ser perfeito para você. Eu não vou me comparar com o Steve Jobs da vida, ou me comparar com uma sumidade intelectual, porque não existe isso. Eu não tenho como chegar nesse ponto, mas eu tenho como ser a minha melhor versão possível, né? Que é o que eu tento apresentar cada vez, cada dia, aprendendo 1% mais, esse dia a dia. E é isso, uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. E isso com certeza teria me poupado de muita frustração há 10 anos atrás, quando eu tinha uma mira e um Breno, um Joca específico lá na frente, eu queria chegar naquela projeção, mas sem colocar objetivos claros para conseguir chegar na projeção próximo daquilo, e entender também que às vezes o nosso caminho nos leva para uns outros pontos que derivam dessa projeção, e tá tudo bem, porque a gente evolui como pessoa também nisso. Então, de fato, seria um ponto que eu colocaria. Você se abraçar mais realmente como pessoa e ter um pouquinho de autocompaixão também. É uma palavra que eu fui aprender com 35 anos. Tu sabia o que era isso? Nós não somos criados para ter autocompaixão. Tanto dentro do mundo masculino que a gente cresce, não existe isso. A gente sempre aprende que ninguém vai te dar 2 tapinhas nas costas e tudo mais, ok? E como pessoa mesmo, né? Você precisa ter um pouquinho mais de autocompaixão também para aprender que nada é tão perfeito assim. E você tem que aceitar essas coisas também. Depois de um dia inteiro de queda de energia aqui por conta desse inverno amazônico, né? Não consegui terminar a gravação na sala naquele momento, né? Com a outra câmera, mas não tem problema. Eu espero que essas dicas ajudem você, realmente, assim como eu gostaria de saber delas há 10 anos atrás. E com certeza teria me ajudado muito mais no meu crescimento como pessoa e me poupado de alguns momentos de chateação. Então eu espero que ajude você também, certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal, que acompanham os vídeos, que curtem nosso material aqui também. Passamos de 4.000 inscritos, agora já rumo aos 5.000. Quem sabe vai que a gente consiga chegar a 10.000 até o final do ano. E eu agradeço demais a todos que estão aqui e acompanham esse canal, certo? Muitíssimo obrigado e até a próxima.